Boa noite a todos vocês que estão nos vendo. É um prazer estar falando com vocês. É o nosso primeiro programa aqui do Connect Notícias. E para você que está nos vendo agora à noite, boa noite. Para você que está nos vendo de manhã, bom dia. Para você que vai estar nos vendo à tarde, boa tarde a todos vocês. É o nosso primeiro programa, é um projeto que vem para 2025, mas nós temos muita coisa para dizer ainda em 2024 e nós temos várias notícias. Mas antes de começar a falar quais são as notícias de hoje, eu quero cumprimentar aqui o meu parceiro de projeto, parceiro aqui de live, parceiro de todas as coisas, Leonardo Vieira. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo ao nosso programa aí de Boa estreia. noite, Roberto. Tudo bom? Seja bem-vindo você que está nos assistindo, que está iniciando esse projeto aí audacioso para 2025. Seja bem-vindo e esteja conosco aí nessa interação e no desenvolvimento dessa informação que a gente quer estar sempre conectado junto com você. Olha, vai ter muitas novidades para 2025. Essa live aqui vai ser somente uma delas. Nós vamos ter várias coisas aí que nós estamos colocando, sim, já no papel para começar a realmente colocar isso para acontecer em 2025. Então, você que nos segue aqui, você que está fazendo parte desse projeto conosco aqui, que é a nossa primeira live, pode compartilhar com todas as pessoas, com seus amigos, com seus parentes, para vir fazer parte conosco. Aqui nós vamos falar de notícias do dia a dia, coisa que você está acostumado a ver no seu dia a dia. Nós vamos trazer para cá para debater com você de uma forma bem tranquila e muito fácil. E você vai poder participar conosco aqui no chat, vai deixando sua mensagem. A gente também vai ler, vai responder tudo que a gente puder, tá? Então, venha participar conosco desse projeto. Bom, vamos falar quais são as notícias que nós vamos debater hoje, Leonardo? Vamos lá, primeira notícia, né? Bora? Congresso aprova a PEC do pacote de Isso, vai corte lá. de gastos. Bom, nessa última sexta-feira foi aprovado então o tal do pacote de corte de gastos que o governo vinha falando tanto. O mercado estava bastante apreensivo porque a proposta não agradou, mas finalmente acabou sendo aprovada. Quais são os pontos que chamam a atenção? Primeiro, a questão da limitação do Congresso, das emendas parlamentares. Em situações de déficit, o presidente ele não está mais obrigado a pagar essas emendas parlamentares. Fica bastante limitado. Outra coisa, alguns auxílios assistenciais, como o BPC, também vai sofrer alguns cortes. E o que mais chama atenção é que os 18 bilhões da Lei Rouanet não foi afetado com esse corte. Fala um pouquinho sobre a sua visão a respeito de tudo isso. Vai cortar, como sempre, na carne dos mais pobres, né? É os mais pobres que vão sentir os efeitos de tudo isso. Claro que a classe artística, que é a classe que fala com o povão, eles jamais vão ser afetados. Nós estamos vendo aí cada vez mais milhões e bilhões sendo divididos ali entre a classe artística, porque são eles que vão trazer sempre as boas novas, as coisas boas que o governo está fazendo, né? Vão passando pano em tudo que tem acontecido. Um caso desse que aconteceu há pouco tempo agora foi os milhões que a empresa do Felipe Neto recebeu, né? De impostos, que ele foi ali praticamente absorvido, posso dizer assim, foi perdoado. E isso não acontece com as pessoas aqui que realmente é o que sustenta o país. Então, para ele, né, o Lula, é muito mais confortável cortar na carne do pobre, que ele diz que é um governo para essas pessoas, mas se a gente for ver muito bem, o governo não são para os pobres, né? O governo do Lula é para realmente para pessoas que têm dinheiro. Então, os artistas jamais serão afetados, a Rede Globo jamais será afetada, né? Nós vimos aí também a reportagem essa semana que passou, onde a Jovem Pan caiu ali para ela alguns milhões na conta da Jovem Pan. Então a Jovem Pan hoje já não é mais uma rádio que batia no governo, que falava, até porque eles já sentiam já essas pressões, né, ordens judiciais e tudo aquilo. Então, querendo ou não, eles já estavam meio que apaziguando, tentando colocar ali panos quentes entre a emissora e o governo, e agora, né, foi recebido milhões e milhões ali para poder estar falando bem do governo. Então, são coisas que acontecem, que o pobre realmente vai pagar a conta e a classe que necessariamente não precisava de tudo isso vão continuar nadando na grana aí e os cortes para eles jamais serão alcançados. É o que eu vejo, o que você acha? Não, eu concordo plenamente, né? É aquele governo que se diz proteger e defender os pobres, mas fica sempre protegendo quem? A famosa casta, né? Como diria o Javier Milei. Ele chama todo esse grupo, assim, dessa elite aristocrática, né? De casta. E a gente vê que isso realmente causa uma certa estranheza, porque esse pacote de gastos, de corte, uma PEC, não era necessário nada disso. Ele simplesmente podia reduzir a quantidade de servidores, começar a demitir cargos comissionados, começar a realmente reduzir o tamanho ali da folha de pagamento. E já seria algo assim que ia dar uma diferença. Mais um exemplo que é essa questão da Lei Rouanet, que são alguns bilhões de reais, que se tivesse sido cortado pelo menos
10%, 20%, a gente imagina que algum corte, pelo menos, seria mais justo, ético até, mostraria que, olha, a gente está cortando de todas as partes. Mas não, nem isso eles foram capazes de fazer. A gente vê que, por exemplo, no governo do Bolsonaro, as estatais elas tinham superávit. E a gente fica se questionando, né? Como que isso é possível e agora tá sendo sempre no vermelho e tudo. Agora, não era nada Chama fora do comum, vermelho. não era nenhum milagre. Ele simplesmente reduziu o número de funcionários. E aqueles que acabavam aposentando, não havia a reposição. Não abriu muito concurso público no período do Bolsonaro. E isso conseguiu ajustar. Agora não. Agora a gente vê o dobro de ministérios e cada ministério abre em várias pastas para poder ter mais indicados. Isso tudo que pesa muito. Só que o executivo não tá querendo, o governo Lula não quer cortar nessa área. Por quê? Porque precisa de apoio. É aquele aconchava que o toma lá da cá, é o pessoal que forma a base de apoio. Então esse pessoal eles não querem cortar. Ele poderia sem precisar de PEC, sem passar pelo Congresso e sem utilizar de articulação para conseguir passar isso. E agora, o mais importante, foi colocado junto com esse pacote de corte de gastos a questão do aumento do teto do imposto de renda para R$ 5.000. O problema é que foi anunciado isso, mas essa proposta não foi enviada para o Congresso. Isso ainda ficou de ser enviado. Por isso que a gente vê que o governo estava jogou para o Congresso, né? Ah, tá vendo? Ó, o Congresso que não está querendo resolver, o Congresso que está sendo malvado com os pobres, o Congresso que viu que a gente quer tirar um pouco dessa carga para as pessoas que recebem menos, mas não fez nada. O problema é que o próprio governo Lula não mandou essa proposta. E eu acho, na minha visão, eu acredito que eles foram muito ingênuos. Eles podiam só ter pegado um deputado, feito uma proposta para aumentar esse teto e já tramitava lá e passava. Aí eu queria ver se o Lula realmente ia vetar ou não essa medida. Isso seria o divisor. Se ele vetasse, né, porque não tem dinheiro, aí poderia pelo menos falar, tá vendo? Esse é o famoso pai dos pobres, que não defende ninguém que é pobre, só os ricos e milionários. Tivemos prova Bolsonaro, onde nós tínhamos o Paulo Guedes à frente da pasta, e pessoas realmente ali, pessoas que entendiam do assunto. E o que acontece? Essas pessoas mostraram que é possível, sim, com redução de impostos, cortando na carne literalmente, conseguir fazer com que as estatais dessem lucro, que o governo fechasse as contas no azul. Então, isso é uma prova que isso é possível. E propriamente o Milei está fazendo a mesma coisa ali na Argentina e as coisas têm dado certo. No Bolsonaro, nós tivemos uma prova de que realmente as coisas funcionam. A dúvida que nós temos é, será que realmente ali no Ministério da Economia existem pessoas capacitadas e pessoas realmente que se formaram, estudaram sobre economia? E a gente vê à frente da pasta, claro, Fernando Haddad, que diz em vídeo que estudou durante 3 meses e ainda colou na prova. Então, isso já é um atestado de incapacidade nesta parte. Pode ser que tenha capacidade de qualquer outra coisa, que a gente ainda não sabe. Mas para a economia, não. Nós temos ali Simone Tebet, que foi uma pessoa que falou tanto que era uma lutadora lá no estado dela contra o PT e hoje está aliada ao PT, e que também está por trás de todas essas situações. Então nós tivemos prova que em 4 anos é possível sim reduzir impostos. Nós tivemos aí no governo Bolsonaro, juntamente com o Paulo Guedes à frente da pasta, diminuição de muitos impostos, de milhares de produtos onde foram reduzidos a zero os impostos. Com isso houve realmente um aumento de consumo, teve também aumento de arrecadações, e a gente via as estatais dando lucro. Hoje, com o mesmo aumento de arrecadações, que o Brasil hoje tem sido batido recorde em arrecadações, não consegue sair do vermelho, e a gente vê que o dinheiro está indo tudo pelo ralo. A gente já tem prova de que isso dá errado, porque nos anos que o governo o PT esteve na frente do governo, a gente viu aí Mensalão, Petrolão e todos os outros, né? Que talvez tenha muito mais outros escândalos, mas que nunca chegaram, nunca alcançaram. Esses daí foram que foram revelados. Talvez os outros que a gente nem sabe, né? Então a gente tinha essa prova. Essa classe artística que recebeu milhões do governo aí nas leis Rouanet, essas mídias que hoje acabam passando pano para o governo, eles estavam lá em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e viu tudo o que aconteceu. Esse povo não esqueceu, esse pessoal não esqueceu, né? Eles podem ter, claro, a mídia hoje, a gente sabe que está jorrando dinheiro. A Globo, até esse tempo atrás, estava fazendo cortes, porque não estava recebendo milhões mais do governo federal. Agora é uma enxurrada, a gente vê propaganda do Correios. O Correios não tem concorrente, precisa de propaganda do Correios. E o Correios está numa situação tão lamentável que há poucos dias agora eu vi notícias, não sei se isso é verdade, a gente ouve notícias, de que o Correio corria um grande risco de falência. Então essa ideia maluca de taxar
as empresas como Shopee, a Shein. Isso fez com que diminuísse o volume de compra das pessoas e era uma das empresas que ali prestava serviço para essas empresas que eram Correios, hoje não está tendo mais tanto, né? Então a gente vê que é umas políticas sem pé, sem cabeça, assim, que sei de onde eles conseguem tirar essas coisas, que acaba trazendo situações piores do que já estavam. Então, o governo está totalmente perdido. É isso que a gente vê. Está totalmente perdido, não sabe mais de onde vai tirar tanto dinheiro. O povo está sofrendo com tudo isso, a gente vê isso, né? O povo tem sofrido com essas taxas e mais taxas, e o governo não para de gastar. Essa é a questão. Não para de gastar. Com tudo que vem acontecendo, com o aumento de dólar, agora vem com esse escândalo aí de liberar bilhões para ler para artistas que não precisavam. Hoje eu estava ouvindo a rádio Ponte FM, e eles falando ali as relações de artistas que receberam milhões e milhões do governo. Belchior. Gente, Belchior. Cláudia Leite recebeu 5 milhões para fazer lá um espetáculo, lá não sei lá de onde, um show, alguma coisa assim. A Disney recebeu dinheiro para poder fazer um espetáculo de Dançando no Gelo. Cara, então são situações que a gente olha assim, e tem pessoas passando dificuldade. O Nordeste está sem água, a população está tendo cortes aí do Bolsa Família, né? Tudo isso tem acontecido. Mas eu vejo um lado positivo, Leonardo. É bom que tudo isso aconteça para que as pessoas que estão aí caiam na real e saibam que tudo que aconteceu lá atrás, na época do governo Lula, se nós tivéssemos, eu sempre falo isso, nós tivéssemos lá um poste, literalmente, o país tinha ido bem naquela época. Agora nós estamos vendo a verdadeira face do que é um governo petista. Essa é a realidade. Isso é verdade. E a gente já consegue utilizar esse comentário com o gancho sobre a próxima notícia. Dólar segue em alta e expectativas para 2025 preocupam. A gente viu que o dólar já chegou a bater hoje, mais uma vez chegou a bater 6,19, mas na semana passada chegou até 6,31. É um número alarmante, chama muito a atenção e é algo importante da gente falar porque muitas pessoas subestimam essa questão do custo do dólar, o que isso influencia, impacta na nossa vida. Tem muita gente que até chega ao extremo de falar, a gente não come dólar, né? O que isso tem a ver com a minha vida? Quando a gente não reflete, mas a questão de vários alimentos, como o trigo do pãozinho de cada dia aí, fica mais caro porque a gente produz muito pouco aqui no Brasil, a maior parte é importado. Outros alimentos, eletrônicos, insumos de outras áreas também, além do combustível. O próprio combustível também se torna mais caro. Leva um tempo até isso chegar na cadeia, mas tudo isso vai custar o quê? O frete. O frete sendo mais caro, a gente vai pagar mais caro em todos os outros produtos. Então é importante a gente levantar esse ponto, porque muitas pessoas ficam nessa de não entender o que acontece. E outra coisa, o dólar alto é uma coisa ruim, mas ele, em essência, é só o resultado de algo maior. E a gente precisa comentar sobre isso. Sim. São várias pessoas, principalmente estrangeiros, que investem seu dinheiro aqui no Brasil, e quando vê uma situação dessa, que a gente falou que o pacote de gastos ele passou. Não passou daquilo que todo mundo imaginava, muito desidratado, de coisas que o próprio governo poderia estar cortando, então isso mostrou muita má vontade e preocupação com o futuro do Brasil. E esses investidores veem o quê? Eu vou pegar e vou tirar o meu dinheiro aqui do Brasil. Isso é uma parte mais visível. No longo prazo se torna ainda pior, porque à medida que isso passa a ter falta de investimento, e eu vou dar um exemplo. Na Venezuela era um grande produtor de petróleo, tem uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, do planeta, só que para poder fazer a prospecção é necessário um investimento muito grande, porque cada poço que ele é perfurado ali, dependendo do êxito ou não, ele tem um tempo de vida útil. E à medida que ele vai sendo esgotado, é necessário novos investimentos ali, em tentativas, em outros poços. E aí o que acontece? Quando a Venezuela pegou e estatizou tudo, todos os investidores estrangeiros, eles saíram do país. Não vou mais investir nisso não. O que acontece? Hoje não tem mais esse reinvestimento. Aí tá faltando até combustível lá. A Bolívia, que era um dos grandes exportadores de gás natural, tá faltando gás natural. Por quê? Falta de reinvestimento. Então, tudo isso a gente precisa tá ponderando. E quando falta esse reinvestimento, as coisas começam a fatidicamente faltar lá na frente. Por isso que é importante a gente falar sobre isso e conversar com as pessoas. Olha, isso é o dólar, é a falta de investidores que está acontecendo aqui no Brasil, vai trazer os impactos. Tem muitas pessoas que acabam perdendo por conta disso. Então, é um aspecto que a gente precisa levantar e é algo assustador. Inclusive, a grande mídia já começou a reverter, né? Antes estava achando culpados, até de memes. Não, o dólar subiu porque alguns investidores criaram memes e começou a subir e tudo. E outra coisa, a reserva do Brasil de dólares, ela é grande, tem mais de 300 bi.
Só que só nessa brincadeirinha, normalmente essa reserva ela é utilizada para ataques especulativos. Não houve nenhum ataque especulativo, houve simplesmente investidores saindo do país, tirando dinheiro daqui. E o Brasil, para tentar conter isso de forma artificial, despejou quase 20 bilhões de dólares no mercado. Então isso é um caso sério. Se toda vez que o dólar começar a subir tiver que fazer isso, essas reservas elas vão embora rapidinho. Então é algo muito sério e a gente precisa levantar sobre isso, né? Sim. E o efeito vai cada vez mais, o efeito vai chegando. Nós não estamos vivendo ainda os efeitos do aumento do dólar. Isso vai acontecer nos próximos dias, com certeza. Nós não tivemos alteração ainda de valores de combustível. O alimento, apesar de estar com preço muito alto, ainda não houve ainda um reajuste de acordo com o aumento do dólar. A pergunta que a gente tem que se fazer será que a gente consegue ainda diminuir esse valor que o dólar está hoje? Para isso, precisa fazer uma política de economia muito grande, precisa realmente rever muitas coisas. Dólar que estava na época do governo Bolsonaro de R$ 4 e pouco, hoje nós estamos batendo aí, e a pergunta que as pessoas têm feito é quando é que vai bater 7? E quando bater R$ 7, aí as coisas vão se tornar muito mais difíceis, muito mais difíceis. Então a gente tem que rever toda essa situação. Esses dias agora que o dólar teve aumento, o Lula passou por uma cirurgia. Até vi algumas pessoas comentando que com uma cirurgia dessa gravidade, a pessoa ela tem que raspar toda a cabeça, e uma cirurgia de cabeça que você nem raspa a cabeça é uma coisa meio estranha, né? Eu acho que deram um quieta, sossega o leão aí pra gente ver o que vamos fazer, porque você conversando aí, as coisas só vai, as coisas vão lá pra cima, que só fala, com todo respeito, só fala asneira, né? Só fala besteira. Deram um sossega também na Janja, porque também ela é uma das pessoas que também ajuda bastante, né? E o mercado fica louco com tudo isso, porque, pessoal, se vocês for buscar um pouco na história, e eu lembro que em 2014, quando começou a estourar toda essa situação que é o que nós estamos vivendo nesse exato momento, na época do governo Dilma, montadoras começaram a sair do país. O Brasil tinha várias montadoras. Notícias daquela época era que vários carros estavam parados, porque não estava conseguindo vender, e montadoras fechando as portas, e muita coisa acontecendo. E nós não estamos distante daquilo que aconteceu lá em 2014 para agora. Né? Nós não estamos distante. O que se agravou bastante lá naquela época, naquele momento, é que nós tínhamos uma Lava Jato que estava atuante ali em todo momento, que ajudava cada vez mais a inflamar essa situação. Né? O governo Dilma durou mais 2 anos, em 2016 acabou havendo ali o impeachment dela. Então, nós precisamos ficar atento com tudo isso. E as pessoas ficam, até meu filho há pouco dias falou, pai, o aumento do dólar vai influenciar o que na nossa vida? A gente não mexe com dólar, nós não estamos nos Estados Unidos, né? Ele com toda a inocência dele, 12 anos só. Eu falei, meu filho, mas a gasolina que a gente usa no carro, tudo que a gente faz está envolvido, querendo ou não, com o dólar. É a moeda mundial, né? O Lula inventou há poucos dias de querer criar uma moeda paralela para competir com o dólar, e já teve uma resposta do Trump lá, que se criar algo nesse sentido aí, as coisas não vai ficar legais. Então, nós temos que estar atento a tudo isso, porque as pessoas mais pobres, eles ficam ouvindo as narrativas, e querendo ou não, a gente fala muito da mídia e tudo, mas a mídia ainda tem o seu poder, né? Apesar da internet hoje, ela tem tomado bastante seu espaço, mas a mídia ainda tem muito o seu poder, ela consegue falar ainda com a massa, e as pessoas ficam ainda ouvindo aquela narrativa que tá tudo indo certo. Olha, ouvindo Mira Leitão dizendo o seguinte, a inflação tá alta, mas entenda por que isso é bom, né? A gasolina vai subir, mas o pobre não anda de carro. Aquelas coisas que a gente não entende, que sempre tem a vírgula e o mais. Sim. Então, precisamos estar atento, a população precisa saber realmente o que está acontecendo. Essa questão do dólar aumentar, isso reflete diretamente na nossa vida cotidiana. E ainda não está tendo os efeitos, porque isso vai começar a vir nos próximos dias agora. Esse efeito aí, porque o dólar está se mantendo a mais de R$ 6. Sim. Né? Nós batemos 6,31, como o Léo disse aí, mas e quando virar o ano? Como que vai ser tudo isso? Né? Agora a Câmara deu uma sossegada, vai entrar de recesso, e quando voltar? Como que vai ser? Né? Então a pergunta é, quando é que o Brasil vai bater R$ 7? E aí as coisas não vão ficar muito boas pro lado do governo, não. É o que eu acho. Isso é verdade. Eu concordo com essa visão, e isso já puxa também outro detalhe, que é a questão da inflação, né? Inflação está sob controle, mas os preços seguem subindo. A gente fica assim, como que está sob controle? E aí eu lembrei até de um meme que é engraçado, né? A grande mídia começa a soltar algumas coisas que o meme já vem pronto. Eu acho que a Daniela Lima, ela pegou falando sobre figurinha, que recebe lá das fontes dela, né? Está tudo sob controle, só não sabemos no controle de quem.
E aí elas gargalhavam e tudo, todo mundo feliz. Aí virou aquele meme, né? Dólar batendo R$ 6, inflação e tudo, e elas gargalhando, tudo, feliz da vida com tudo que tá acontecendo. E aí a gente vê essa situação. A inflação ainda está com alguns números controlados, só que quando a gente vai no supermercado, eu vou no supermercado, eu vejo ali, parece que dá quase 5% ao ano. A impressão que eu tenho é que é 5% ao mês. Eu lembro de coisas que eu tava comprando no começo do ano, que hoje tá muito mais caro, a carne tá muito mais caro, o pão tá muito mais caro, o ovo tá mais caro. Sim. Então a gente tem uma percepção. E quando você começa a ver isso, você começa a perceber que tá caro, é porque realmente tá subindo mais do que a gente imagina ali. Se fosse só 5% ao ano, seria 0,5% ao mês, mais ou menos, né? Você percebe quando o pãozinho lá de R$ 12, de R$ 15, passa pra 15,50 ou passa pra 12,20. A gente não percebe. Vou comprar aqui 3 pacotes e tudo, quantos centavos, você não percebe. Agora, quando você comprava algo, você comprava ovo de R$ 8, R$ 9, aí passa a comprar de R$ 15, aí realmente há uma diferença muito grande, uma discrepância muito grande. E a gente começa a se perguntar, poxa, como assim? Por que lá na televisão aquela inflação tá tudo sob controle, tudo legal, mas quando eu vou no supermercado, eu vou comprar as coisas, tá tudo mais alto? E mais um detalhe. Antigamente, eu acredito que até essa brincadeira que a televisão faz com a gente podia até funcionar, porque a informação não circulava. Perdão. A gente via o preço subindo, mas muitas vezes eu olhava, deve ser só aqui na minha cidade, deve ser só aqui no meu bairro que o preço tá caro desse jeito, né? Nos outros lugares, que nem tá na televisão, deve estar mais tranquilo mesmo. Hoje não. Você vê os memes, você vê nas redes sociais, o pessoal compartilhando as informações e vendo que tá tudo caro. O que a gente pode esperar a partir daí? Não é verdade? Sim. E as pessoas têm colocado a culpa ali, principalmente a mídia, né, nos memes. É os memes que têm feito com que a inflação vá lá em cima e tudo. A inflação ainda não subiu literalmente, eu acredito, Léo, porque o Banco Central tem feito de tudo aí para segurar isso. Aumento de juros, nós tivemos um grande aumento de juros, inclusive você que está aí querendo comprar sua casa, financiado, seu carro, não é momento, né, porque a taxa de juros está muito alta. E também essa questão de estar colocando aí as reservas naturais, as reservas do Brasil, queimando dólar aí para poder segurar tudo isso. Nós tivemos leilão semana passada aí de dólar, onde para poder conter essa inflação, para que isso não reflita. Agora imagina, nós estamos chegando no momento de final de ano, festas, as pessoas se reunindo e as coisas subindo, subindo, subindo. Então, as coisas não estão ainda indo para o brejo, porque nós temos ali o presidente do Banco Central segurando o quanto ele pode. Agora, assim que entrar, né, o indicado pelo Lula lá, será o que vai ser? Porque o Campos Neto, apesar de todas as narrativas, as culpas que foram jogadas em cima das suas costas, por tudo que tem acontecido, pela presidente do PT, pelo Lula, pela Janja, por todos ali, o ministério do Lula ali, Haddad, né, sacrificando ele tem se mantido firme naquilo que realmente precisa ser feito. Agora, o indicado pelo Lula, será que ele vai conseguir segurar as pressões? Porque nós tivemos aí no governo Lula, no começo do governo Lula, ele colocou ali um cara ali para a presidência da Petrobras, o cara não fez o que o Lula queria, ele foi lá e tirou. Ele foi lá e tirou. Né? Então, até essa questão de estar segurando os preços dos combustíveis, a gente nem sabe se isso tem aí né, uma interferência do governo para que isso ainda continue ali sendo segurado. O governo Dilma, uma das coisas que ela fez na época foi isso, segurar o preço do petróleo ali, segurar o preço do combustível, e depois nós pagamos a conta. Né? A Petrobras ficou com um rombo aí absurdo e nós ficamos pagando a conta. E o governo faz as suas cacas e quem paga depois, quem faz toda a limpeza somos nós, né? Trabalhando, nós estamos quase que trabalhando 6 meses do ano para poder pagar tudo de impostos. E o que nós estamos recebendo em troca é isso aí que nós vimos ontem, né? Desastre lá, ponte caindo, e, sabe, nós vimos também aí, né, nem estava na pauta, mas a gente começa a ver que o nosso dinheiro está sendo gasto em coisas desnecessárias. Será obrigatório agora ter uma cota de filmes em cartazes brasileiro. Assim como tem cota para tudo, agora vai ter também uma cota para poder passar filmes brasileiros no cinema. Gente, o filme brasileiro, se ele não pega, é porque é ruim. É ruim, não adianta. E aí vai fazer o quê? Vai quebrar os cinemas. O cara vai lá e coloca um filme em cartaz, porque o governo quer que coloque. E não dá ninguém assistindo, isso vai quebrar com as empresas também, né? Com os grandes cinemas que existem no Brasil. Então, são cada lei que é criada, parece que não sei de onde eles tiram essas ideias
e só vem para prejudicar a população. Essa é a grande verdade. Não sei se você chegou a ver essa situação aí. Vive assim, eu acho realmente um absurdo. Isso, toda lei ela tem um custo. Nesse caso aí, dessa lei, para onde que vai o custo? Para o consumidor. Porque aí, a sala de cinema que poderia estar colocando outros filmes que rendem, que tem gente procurando, vai ter que colocar aquela sala de cinema que fica praticamente vazia. Ou seja, você está reduzindo o potencial daquela sala. Essas empresas, shopping, Cinemark, tudo isso vai ter que aumentar o custo para poder se manter. Então a gente vai pagar mais caro para ver o filme que a gente quer, para eles poderem manter esses filmes de péssima qualidade. De um Isso é pessoal. feito manada. Pois é um pessoalzinho, não são cineastas, é um monte de filhinho de papai que não tem o que fazer, que aí, eu preciso ensinar a população a ser politicamente correta, então eu vou colocar um filme aqui muito cabeça e tal. Eu não quero ir no cinema pra poder aprender se eu tô certo, se eu tô errado. Eu quero me divertir, eu quero relaxar, eu quero ter um tempo com a minha família, eu quero rir um pouco. Sim. Então, é isso que esse pessoal não entende. Ah, mas tem que ter incentivo à cultura. O incentivo pra cultura são as pessoas indo contemplar. Se não tem ninguém indo buscar esse tipo de filme, é porque o filme é ruim. Não são as Ruim. pessoas que não têm cultura. Porque se fosse um filme bom, as pessoas estavam indo lá consumir. Deixa eu aproveitar a A gente tem oportunidade. prova disso, Tropa de Elite, os filmes do Leandro Hassum, são filmes que quando vêm, lotam cinemas. Sim. Então, porque são bons, é brasileiro e é bom. Agora, quando vem lá aqueles filmes lá ruins e agora vai ser obrigatório passar isso no cinema, vai ter um efeito manada, vai ter um aumento realmente dos ingressos, as pessoas vão deixar de assistir também os filmes que vêm de fora, porque está muito caro. Então, os Sim. cinemas vão sentir o efeito de tudo isso. E é assim, é uma situação que gera bilhões, né? O cinema gera bilhões. Né? E não vai fazer diferença se o filme é brasileiro e ele é obrigatório a passar, que as pessoas vão lá assistir. Isso não vai acontecer. Eu acabei entrando numa coisa que não tem nada a ver com a pauta, mas é só para a Não, mas gente ver que o é governo faz importante. coisas que não ajudam em nada. Por isso que eu falo assim sobre essa questão do Estado minimalista, né? Toda vez que o Estado tenta levar os seus tentáculos para alguma área, ele acaba prejudicando. Ou a saúde do jeito que tá, a Sim. segurança do jeito que tá. Quando vai pra cultura, olha a cultura o que vira. Mas beleza, voltando à questão assim, da inflação, tem um ponto que a gente precisa conversar, que é a questão da dominância fiscal. E é bom a gente bater esse papo, porque às vezes é um assunto que ficou lá para trás, na época da hiperinflação, quando a gente não podia vender o carro sem estar com outro carro, assim, tinha que ser uma venda com uma compra casada, porque se você ficasse com o dinheiro na mão parado, ele desvalorizado, você já não conseguia mais comprar no outro dia. As máquinas de precificação lá, elas trabalhavam assim de forma frenética. A época dos fiscais do Sarney, né? Então, muita gente não Sim. sabe o que é isso, né? Não viveu isso. Graças a Deus a gente teve uma época assim mais tranquila. Mas o que acontece? Hoje, boa parte dessa questão do dólar tá alto, dos investidores saindo aqui do país, tudo isso, é por conta do temor da hiperinflação. E o estouro daquela barreira, aquele limite que é a dominância fiscal. E de forma bem rápida, bem sucinta, vamos falar aqui rapidamente do que seria essa dominância fiscal. Em resumo, quando a inflação começa a subir e começa a ficar fora dos patamares que eles estipularam lá, digamos assim, fora do controle, o Banco Central ele tem uma ferramenta que é a taxa de juros. Quando a gente vai aumentando a taxa de juros, isso tende a conter o aumento da inflação, mas não é sempre que isso acontece. E aí é um exemplo que eu gosto de citar aqui para a gente ver onde que a gente está pisando, o que está acontecendo hoje. Qual é o tamanho da dívida pública do Brasil? A gente bateu mais um recorde no governo Lula do endividamento. A gente bateu 9 trilhões de reais em dívida pública. Isso é muita coisa. É até difícil para a gente conceber assim, quanto de dinheiro que é tudo isso. E aí, hoje, o juro ele está a 12,25%. E o Copom já falou que nas próximas reuniões ainda vai ter que aumentar mais. Pelo menos mais 1% em cada uma das próximas duas reuniões. Ou seja, a gente tem uma estimativa de chegar aí aos 14%. E aí, qual que é o principal temor? Hoje, com uma dívida tão grande como essa, de 9 trilhões, com 12,25% de juro ao ano, é uma dívida equivalente. O custo dessa dívida chega a ser 1 trilhão de reais. É algo assim, eu não consigo conceber com a minha mente o que é 1 trilhão. 10 mil, 100 mil, a gente tem uma noção. Com 200 mil você compra uma casa e tudo. E 1 trilhão, o que é isso? É algo assim totalmente fora da nossa concepção. E isso tudo é só juro. É o custo da dívida. O Brasil, até outro dia eu estava olhando no impostômetro, arrecadou 4 trilhões de reais. 4 é alguma coisinha. Um quarto disso é jogado no ralo. É custo da dívida. E aí, quando o governo começa a gastar de forma desenfreada,
Aí chega o Banco Central, o Bacen lá, começa a tentar conter através do aumento do juro. Mas chega um ponto que a corda arrebenta, não tem mais como conter. Aí perde aquele patamar e o que acontece? Mesmo se o Copom tenta elevar os juros, ele já não consegue mais conter a inflação, porque o custo da dívida vai subir ainda mais. Ou seja, o poder público vai gastar ainda mais. Arrecada 4 trilhões e se a dívida subir muito, só de custo da dívida vai ser de 1,5, 2 trilhões. Ou seja, o Estado vai viver para bancar a dívida. E aí entra aquela questão que a Argentina viveu aí, a moratória, inflação galopante. É muito temerário isso. É bom, é importante a gente falar isso para a gente tentar entender um pouquinho. Às vezes é muito número, Sim. é muita coisa e tal, mas quando a gente começa a falar sobre isso, a debater sobre isso, aos pouquinhos a gente entendi um pedacinho disso, eu percebi que não é uma coisa muito legal, juro. Imagina você viver só no cheque especial. O quanto, daqui a algum tempo você pode ganhar 10, 20, 30 mil reais por mês. Você quebra. Se você viver no cheque especial, seria isso. O governo hoje está vivendo no cheque especial. E quando a gente fala sobre isso, a gente estava mencionando aqui agora há pouco, as pessoas estão percebendo o que está acontecendo. Vai no supermercado, vê o preço ali subindo, não bate com os números que a gente vê na televisão, as pessoas estão mais conscientes. E quando a gente fala sobre isso, sobre a importância, o que o dólar influencia? Tem importância, tem os prejuízos, tem a influência, tem. Quando a gente fala sobre essa questão do juro também, o pessoal fala, nossa, o Brasil só não está decolando porque o juro está alto. Se o juro não tivesse alto, a inflação estava explodindo. Então a gente precisa ter essa noção. Porque muitas vezes, quando a mídia vai tentar passar pano pro governo, eles ficam embolando, inventando um monte de história. Isso confunde a gente. E é importante a gente bater esse papo, falar um pouquinho sobre isso tudo, né? Aquilo que você está vendo no mercado não está acontecendo. É ilusão. A gente tá vendo acontecer lá no supermercado, mas tá fora de controle. Eles querem que a gente acredite, né? A gente tem que entender o seguinte: o governo não cria riqueza. O governo, ele não gera riqueza. Quem gera é a população. Quem gera somos nós, você que está assistindo. Então a gente tem que entender o seguinte: o governo está gastando um dinheiro que não foi ele quem gerou. Ele está gastando dinheiro que você produziu. O governo não gera, pessoal. Não. Você pode pegar qualquer estatal. Não é o governo que gera riqueza, somos nós. E o que ele está gastando, o que ele consome aí com milhões e milhões e bilhões em viagens, com leis Rouanet, com dispersão de riqueza ali entre os, como se diz, seus aliados dentro da Câmara. Isso aí é dinheiro seu, é dinheiro nosso, né? Eu gosto muito de ver o Cleitinho ali, senador, porque ele realmente vê e vai lá e mostra para onde o nosso dinheiro está sendo gasto. É o que realmente. Então a gente precisa entender isso. O dinheiro que está sendo gasto não é do governo, esse dinheiro é seu. É seu imposto, é aquilo ali, a balinha que você compra já tem um imposto embutido no meio de tudo isso. Sim, e é importante a gente lembrar o PIB. Muita gente tá falando aí que quer defender o governo, tá falando aí, não, mas olha só, o PIB tá maravilhoso, tá crescendo demais e Sim. tudo, olha só, superou as expectativas. O PIB tá crescendo porque eu não sei de onde que tiraram isso para poder criar um número. O gasto É estatal, narrativa, né, Léo? o gasto estatal, ele conta como aumento do PIB. Ou seja, se o governo aumentar a dívida, começar a torrar dinheiro feito louco, isso aumenta o PIB. É como se eu pegasse o cartão de crédito, começasse a comprar um monte de coisa. Tá vendo? Fulano tá ganhando mais, porque ele tá comprando coisa do ano, trocou de carro e tudo. Só que eu tô ficando endividado. Isso não é crescimento, Sim. isso é endividamento. No final das contas, eu vou estar pior do que quando eu tava lá no começo. Então, basicamente isso. E pior que tem alguns pseudo-economistas, porque essa pessoa não pode ser chamada de economista, que defende o estímulo do comércio, da indústria, através do Estado. O Estado injetando dinheiro, gastando, consumindo mais, vai estimular a economia. Esse tipo de pensamento é a mesma coisa de você entrar num balde e tentar se levantar puxando a alça do balde. Não existe. É que nem você falou. O governo, ele tá sugando da sociedade, aí ele pega esse dinheiro para gastar com as coisas do governo, e gastar com ponte que leva do nada, vai pra lugar nenhum, com coisa que ninguém tá demandando, com obras ridículas, que vai... Sabe? Esse tipo de gasto é inútil para a sociedade. Então, assim, não vai gerar valor nenhum. E aí eles colocam para aumentar esse número. Nenhum. Então, boa parte do PIB hoje, eu acho que mais de 50% do valor do PIB é questão dos gastos públicos. Ou seja, o problema principal que a gente falou até agora é a questão dos gastos públicos. E eles estão achando que esses gastos vai resolver alguma coisa. E não vai, né? Não é. Bom, A máquina tá inchada, né? A máquina tá muito inchada. exatamente. Aproveitando aqui, ó, STF tem a maior rejeição de todos os tempos. A avaliação
Como positiva do assim, Léo? STF Esses cai. caras são amados. Saiu a pesquisa na Quaest, caiu de 31% para 12% em 2 anos. Olha, eu já conversei com muitas pessoas, inclusive com alunos de direito e tudo, tentando entender, não, mas isso aqui é importante, o que eles estão fazendo e tudo. Isso já tem algum tempo. Hoje já está indefensável, não tem mais como. Inclusive, vários professores de direito estão desesperados porque acabou a jurisprudência. Eles, da mesma forma, o Gilmar Mendes, lá no passado, ele votou a favor de em determinado julgamento. Hoje, ele pegou e mudou o voto dele sem uma justificativa plausível e tudo. O Flávio Dino, quando ele bloqueou lá as emendas parlamentares, aí depois ele desbloqueou, mas quer dizer que antes era inconstitucional, agora não é mais. Sabe? Já não tem mais patamar, não tem mais base. Então, pra quem é professor de direito, o cara tá tendo que rebolar, porque cada dia é uma decisão que muda muita coisa lá de trás, então tem que corrigir para os alunos, concurso. Pra quem elabora prova de concurso, isso aí tá sendo um paraíso, que aí o cara pode fazer muitos peguinhas com um monte de informação cruzada. O que tá escrito já não faz parte mais do que é dito lá, as decisões que são proferidas. E outra coisa, nem o passado mais é garantido. Decisões que já foram tomadas lá atrás estão sendo revertidas e mudando de lá para cá. Então a gente está enfrentando uma situação caótica. E outra coisa, parte da crise que a gente está enfrentando também tem o dedinho lá do STF, porque essa insegurança jurídica, essa questão de colocar na conta das empresas, não, porque a empresa tem muito dinheiro e tudo. As empresas, elas trabalham com margem. E a gente vê questão de vendas, cifras assim, bilionárias e tudo, mas a margem, ela é muito estreita, precisa de um volume muito grande. E aí você chega com uma decisão, e aí a empresa vai ter que pagar de forma retroativa dos 10 últimos anos, você quebra. Por isso que muitas empresas têm medo, têm receio de investir aqui no Brasil. E as decisões não são mais tomadas de acordo com o que está realmente ali pautado na lei. E isso tem assustado muito. Muito disso vem essa questão da queda aí, da rejeição do STF. Antes a gente podia até falar que, não, é bolsonarista que não gosta do STF, porque eles estão trabalhando e tudo. Olha, até decisões certas, que eu julgo que o STF escolheu da maneira certa, eles fizeram do modo errado. E eu vou citar um exemplo. A questão de casamento. Na Constituição está escrito lá, né? O casamento é entre um homem e uma mulher. Mas eles querem colocar inclusão e querem colocar como se casamento não depende mais de ser homem e mulher e tudo, tem um casamento homossexual. E olha, eu tenho as minhas crenças e as minhas convicções. Mas com relação a essa parte, você tem que estar lá, obrigar ou impedir, eu acho que não compete à lei definir isso, não a lei dos homens. Agora, o STF não era o caminho. Tinha que passar pelo Congresso. Tinha que ter uma legislação, tinha que ter uma PEC que fosse alterar o texto da Constituição e tudo. Então, não é feito a reveria do STF. Então, eles começaram a avançar muito das suas prerrogativas. Começaram a avançar nos outros poderes. Coisa que, não, se o legislativo não está atuando, aí o STF está atuando. Não, também é uma decisão não decidir. Se, por exemplo, a questão daquele PL de censura foi votada a urgência, mas por um clamor popular, eles nem colocaram em pauta porque viu que não ia ter tempo, não ia ter voto suficiente para poder aprovar. Então eles preferiram retirar de pauta e, sei lá, estratégias, talvez colocasse novamente no futuro. Mas o povo não queria isso e os parlamentares entenderam que o povo não queria. E aí, chegar ao STF e querer votar sobre essa lei de censura, o que pode e o que não pode, é o caminho errado. Não, porque o Congresso não votou, então a gente vai resolver aqui. O Congresso não votou porque era a decisão popular não regulamentar. Eles precisam entender isso. Eles estão fugindo completamente da seara deles, invadindo tanto o executivo quanto o judiciário. A gente está vivendo uma oligarquia do STF. Essa que é a verdade. A gente vê que tem muita coisa errada, né, Léo? Essa parte que você fala sobre os investidores, olhando tudo isso, pensa o seguinte: como que eu vou colocar meu dinheiro, trazer todo um capital para investir num país onde a gente não tem segurança? Onde a gente vê um cara que é trilionário, bilionário, que é o Elon Musk, aconteceu o que aconteceu com ele. A gente vê, por exemplo, ali o dono da Van, que é o Luciano Heng, tendo contas bloqueadas, sofrendo multas, até agora teve questão aí do julgamento dele de prisão, às vezes por colocar um joinha em grupo, no WhatsApp, né? Então, tem muita coisa errada, cara, tem muita coisa errada. A gente sai, às vezes, no domingo para votar, e muitas pessoas vão votar porque é uma obrigação, muita gente nem gosta.
e acaba indo. Nós tivemos aí o exemplo do Fred, lá como foi deputado estadual, nós tivemos lá o resultado do Dallagnol também, né, que também teve ali sua cassação e vários outros. Então, aquilo que a população escolhe, esses caras se colocam como se eles sabem o que é melhor para todo mundo. Eles querem dizer que eles, os caras que sabem o que tem que fazer e deixar de ser feito. Nós, como população, a gente não sabe. Eles têm que tomar as decisões por nós. Então, eu tenho amigos que são advogados, às vezes eu até pergunto, né, cara, tudo isso está acontecendo, como que você vê tudo isso? Os caras falam, rapaz, a gente que é advogado, a gente vê tudo isso e a gente fica louco, a gente fica assim, sabe, contrariado, porque tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade durante 4 anos deveria ser rasgado e jogado no lixo. Por várias e várias situações. Então, hoje a lei ela não existe mais da forma que deveria existir. Hoje acaba que a lei ela é de acordo com a cara do freguês. Né? É a mesma coisa a gente vê um árbitro de futebol, aonde por um lado ele dá um pênalti e no próximo lance seguinte, se acontecer a mesma coisa, ele não dá o pênalti. É pela cara do freguês, eu vou colocar ali a favor ou não. Né? Então, hoje, eles acham que a população, ela ainda está aquela população lá dos anos 90, inclusive eles estão aí até votando aí, essa semana teve essa questão da inteligência artificial, os caras falando cada coisa, né, se nota que eles não entendem nada de internet e quer votar uma coisa onde eles não entendem, eles acham que a população está na década de 90, né, que a população não sabe quem são os ministros hoje em dia. A gente, por exemplo, se o Dorival falar amanhã a escalação da seleção brasileira, a gente sabe que vai ter Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo, o resto a gente nem sabe quem é. Mas os 11 ministros, a gente sabe todos eles. A gente sabe quem são esses caras, o que eles estão fazendo, né? Uhum. E teve aí uma reportagem aí, uma entrevista com o Gilmar Mendes, ele dizendo assim que o Alexandre de Moraes, ele presta um ótimo serviço para a nação brasileira. Eu não Pois sei é. que tipo de serviço é esse, né? Não, você Então, comentou. assim, só que tá faltando agora eles interferir aí no preço do dólar, sabe? Eles interferir na inflação, porque em tudo eles palpitem, tudo eles querem votar, e o papel principal deles, que é segurar a Constituição e dar ali o seu ponto jurídico em cima daquilo que está na Constituição, eles já estão eles criando a própria Constituição, né? Rasgando ela e criando leis, sabe, trazendo situações que não fazem parte disso. Se a gente tem ali os deputados e senadores, aquela casa ali é o que representa o povo. Ali tem gente ali que a gente olha e fala, meu Deus, como que esse cara foi parar aí, né? Mas foi Verdade. porque teve gente que votou nessa pessoa. Sim. Então ele representa aquela classe política ali, né? E ele tá ali para isso, para trazer as votações, a demanda, aquilo que aquela classe que ele representa tem como demanda. Se vai passar ou não, aí é uma coisa da maioria. Nós vemos realmente numa democracia. Se o cara traz uma pauta e ela não passou, é porque a maioria que está ali, que representa o voto de quem, né, confiou o seu voto, não quis, é porque não é para ir. E aí não vamos. E a gente, Léo, eu vejo muito que isso aí começou com a esquerda mesmo. A gente vê muitas vezes deputado de esquerda levando coisas que é do papel ali do legislativo levar para o judiciário. Quantas vezes a gente viu o Randolfo Rodrigues levando coisa pro judiciário, cara? Sim. Quantas vezes? É uma lei que é votada, é aprovada, não vou levar pro judiciário para derrubar. Cara, como assim? Então tá tudo errado. O país ele tá numa situação que tá do avesso. Aí a gente fica pensando, cara, o que é preciso para as coisas voltar ao normal? Hoje nós estamos numa situação, Leonardo, eu percebo que as coisas elas não têm hoje como voltar ao seu normal. Não tem como voltar ao seu normal. A gente tem visto aí pessoas sendo presas. Você que é um cara aí mesmo até da aeronáutica, né? A gente vê os militares sendo presos, cara de 4 estrelas sendo preso e, sabe? E tudo que tem acontecido, a gente vê exército calado, aeronáutica calada, marinha calada, tudo quieto, sabe? As coisas acontecendo. A gente sabe que muito é narrativa da situação, né? Então fica batendo aquela coisa que ela fala para entrar na cabeça das pessoas, ela fala, não, ela realmente merece ser presa. Ela realmente merece ser presa. Então, as pessoas estão sendo presas por coisa que ainda nem cometeu, né? A gente vê cada gente falando cada coisa aí, né? Desejando cada coisa para certas pessoas, então agora você também vai ser preso por desejar, né, que aconteça algo. Não, Então, é tudo muito obscuro. É o que nós sim. estamos vivendo nesse momento. São muitos absurdos mesmo. Agora, você falou sobre manifestação. A gente até aproveita esse gancho aí pra gente puxar a próxima notícia aí, pra gente fechar aqui. O impeachment de Tá? Lula está em debate. Então, tá surgindo uma divisão aí. Tem gente da direita que acha que seria interessante já fazer esse impeachment agora. Tem gente que acredita que não seria possível. E tem gente que acha que seria interessante já deixar esse governo ir sangrando aí até o final para poder desidratar e as pessoas aprenderem de fato. Qual que é a sua visão a respeito disso?
Leonardo, eu acho que, assim, quem pensa das duas formas está totalmente correto, né? Se nós pensarmos que se a gente for deixar o governo sangrar e pode ser assim, uma punhalada, pode ser a pá de cal realmente ali, para mostrar que quem é o PT e que realmente tudo aquilo que a gente falou, até falou durante essa live aqui, que as pessoas tinham aquela falsa ideia de que tudo que aconteceu no Brasil ali de 2002 até 2010 foi porque realmente o governo Lula que trouxe tudo, e a gente agora percebe realmente o que é o governo do PT. Quem pensa que deveria ficar até o final para mostrar realmente ali que é o PT para eles nunca mais voltar, eu acho que está tendo um pensamento correto. Só que eu também penso o seguinte: e se nós colocarmos ali em pauta em 2025 realmente o impeachment do Lula, também está correto pelo sentido. Se nós for deixar sangrar, cara, sangrar, quem vai sofrer e tem sofrido já são os pobres, as pessoas mais Sim, desfavorecidas, né? sim, Nós mesmos também vamos sofrer. A gente não é na classe A e B, mas a gente tem as nossas condições financeiras, né? Dá para viver bem, mas a gente também vai sentir todos os efeitos. Então, se a gente deixar sangrar até 2026, como que o país vai ficar? Como que o país vai ficar? Então, e aí tem várias vertentes nessa questão. Realmente é um jogo de xadrez, porque se Lula cai em 2025 e Alckmin assume, a gente não sabe o que vai acontecer em 2026, porque aí existe aquele jogo, né, de fazer com que a pessoa que a gente quer fique no governo, a gente já sabe do que a gente está falando, uhum, perdão. E a gente não sabe se em 2026 a gente vai realmente conseguir colocar uma pessoa que a gente quer ali. E se deixar até 2026, tem esse lado também que as pessoas vão sofrer bastante aí, porque esse governo não vai mudar. sim, Esquece. Em 2026, agora eu realmente vou cortar. Não, não vai cortar. A tendência é que vai piorar, né? A tendência é que vai piorar. E eles não vão ter como segurar essa granada que está na mão deles aí a ponto de estourar. uhum, Eu vejo e tenho visto aí várias entrevistas de deputado aí dizendo que isso é possível de acontecer. Situações para que isso aconteça tem várias. sim, Desde o primeiro dia que o governo entrou, quando já acabou ele com o teto de gastos, né, para tentar dar suas pedaladas, já existe coisas que podem ser pautadas para que isso aconteça. Agora vamos ver. Tudo acontece, Léo. Dois pilares que eu vejo que pode derrubar. Primeiro, a economia. Se a população começar a sentir os efeitos da economia, isso já ajuda bastante. A popularidade vai caindo bastante. E o Lula está baixando ali de 30, né? Até sim, vi um vídeo do Gustavo Gaia dizendo que quando o governo está abaixo de 30, é um ótimo sinal, porque as pessoas estão sentindo que as coisas estão acontecendo. sim, sim, Segundo, quem tem dinheiro mesmo no país, né? As pessoas que ele move a economia ali no sentido de investimento, essas coisas, eles não querem tomar prejuízo de forma alguma. E a partir do momento que a economia começa a diminuir, as pessoas não vão comprando mais, começa a afetar o bolso desses também. sim, Então, eles também vão fazer de tudo para que isso também, né, aconteça. E tem o terceiro pilar aí, que é essa questão de. Hoje nós até colocamos aí, não sei se a gente vai colocar ainda, a questão do Dino aí, do ministro, cortar a questão do dinheiro que o Lula estava aí querendo dividir entre os parlamentares, né? Então, fica todo mundo de biquinho, acaba aquela questão eu vou te pagando aqui, vou colocando dinheiro no seu bolso para você me segurar aí. A partir do momento que eles já não estão tendo ali o dinheiro dele que eles gostariam, isso pode ser uma realidade, porque a partir do momento que cai a popularidade deles com a população é uma coisa, quando cai com o pessoal da Câmara é outra. sim. O que que você acha? Eu concordo sobre esse ponto de vista aí. Inclusive, tem até a justificativa para a questão do impeachment, que foi uma pedalada que o Lula fez lá na Telebrás. Ainda era o teto de gastos e eles realmente fizeram uma manipulação fiscal aí para jogar as dívidas para o próximo ano. Ainda não estava valendo essa questão do arcabouço. Se fosse o arcabouço, seria muito mais fácil para eles. Isso aí eu concordo. Mas então já tem um ponto aí para poder ser abordado aí e levantar o impeachment. Sobre essa questão do Flávio Dino aí, eu acho que é um ponto importante. Por quê? E o Lula, ele simplesmente prometeu, foi tipo o peru de Natal pré-datado, né? Ele prometeu um cheque, só que o cheque não tinha fundos. E aí falou para os parlamentares que iria liberar as emendas e tudo para o pessoal votar a favor dele. Na minha visão, inclusive, eu vi um vídeo do Gustavo Gar mesmo, falando sobre essa questão das emendas parlamentares. E eu concordo plenamente com ele. Tinha que acabar com isso. Primeiro, tinha que descentralizar, porque a maior parte, mais de 70% do que é arrecadado nos municípios, dentro do estado ali, vai para a União. E depois da União que vai retornar para os municípios. Pô, isso aí tá errado. Tinha que ficar nos municípios onde é produzido. Então, esse é o primeiro ponto. Todo esse dinheiro que vai para a União e depois volta, por que simplesmente não fica nos municípios
onde realmente é produzido e é arrecadado. Então, é um dos pontos que eu acho que está errado. Tinha que acabar com essa questão das emendas parlamentares. Que é uma forma até esses mesmos parlamentares se perpetuarem no poder. Então, eles deixam de trabalhar pela pauta que às vezes eles pregam, porque eles podem simplesmente pegar esse recurso e dividir na base que elegeu eles. Desse jeito fica muito fácil para quem tá lá se perpetuar no poder. Então tinha que acabar. Essa é a minha visão, eu concordo com o Gustavo Gayer. Agora, o que tá acontecendo? Basicamente foi inaugurado o Mensalão 2.0, né? Porque eles estão querendo voltar com... Eles estavam falando que a emenda não pode ser secreta, o orçamento secreto e tudo. Só que isso é positivo para a República, porque o presidente ele não tem como saber para quem que ele está destinando aquela emenda. Agora, do jeito que está hoje, eles consideraram isso inconstitucional, não pode ser secreto, não pode ter orçamento secreto. Aí o que acontece? Hoje o Lula sabe para quem ele vai direcionar cada emenda. Aí o que acontece? Ele só direciona para aqueles que votam a favor dele. No final das contas, acaba sendo uma espécie de mensalão. E aí o que aconteceu agora com o Flávio Dino? O Lula prometeu que iria liberar a verba, todo mundo votou a favor dele, depois que votou, conseguiu passar essa PEC aí de corte de gastos, né? Que não corta quase nada. Aí o Dino já chegou e considerou inconstitucional, que não pode tudo. Então, com essa jogadinha do STF com o Lula, do Dino com o Lula, eles conseguiram colocar o Congresso contra a parede depois de ter conseguido aquilo que eles estavam querendo. Então conseguiu passar a emenda, conseguiu favorecer ainda mais eles, e agora eles colocaram porque tem que investigar, que esse negócio tá muito obscuro e tudo, colocou o Congresso contra a parede, e agora a gente fica nessa. O que vai acontecer a partir daí? Então ele meio que, não vou... Foi a mesma coisa, de chegar assim e falar, não vou pagar, e se pagar ainda vou te dar, ainda vai ter o troco. Pô, desse jeito aí, né? Só que isso é um tiro no pé, justamente quando a gente vislumbra essa situação aqui do impeachment. Porque quem vai pautar é o Congresso. Né? Eles perdem a confiança, vê que o Lula já não tá mais fazendo as vontades, é mais gente insatisfeita com ele, não é só a população, são aqueles que vão votar no impeachment. Então ele tá basicamente cavando a própria cova. Porque ele tá colocando o terreno ali perfeito para acontecer essa aprovação. Porque ele tá meio que deixando o Congresso refém dele. E isso não tá ficando muito legal. Ele tá tentando fazer as manobras todas que ele consegue agora, achando que ainda tá no controle, achando que o STF ainda se mantém, controlando toda a situação, não importa o quê. E isso lá na frente vai cobrar o preço. Então a gente vê que realmente é algo viável. E para fechar, a minha visão sobre se a gente deve realmente pautar o impeachment ou não, ou deixar o governo ir sangrando até o final. Eu acredito que sim, a gente deve pautar o impeachment. Por quê? Porque vai ser uma oportunidade para aquelas pessoas que muitas vezes eram iludidas, acreditavam ainda no governo, não estavam meio que prestando atenção, não estavam entendendo o que estava acontecendo, eles aderirem também e forçar até chegar ao impeachment. Agora, se realmente tiver manifestações e tudo, essas pessoas não acordarem, a gente, como dizem, né? A gente fez a nossa parte, a gente buscou aquilo que era melhor. E eu concordo, todo mundo vai sofrer. Se esse governo fosse mantendo aí até o final, são mais 2 anos de pura miséria. Esse próximo ano vai ser um ano preocupador, um ano desafiador. Então, juros subindo, a inflação estourando, saindo do controle, a gente não sabe aonde que isso vai parar. Dólar com uma tendência de chegar até bater os R$7. Então a gente imagina que vai ser um ano complicado. E se a gente não fizer nada para mudar isso... A bolsa desvalorizando. A bolsa caindo. Desvalorizada. Então, a gente vê tudo isso acontecendo, é a tempestade perfeita. Só que enquanto a gente ainda tá... a gente ainda tá tendo o chão onde pisar, a gente ainda não caiu de vez no abismo, não, vamos esperar um pouquinho mais. A partir do momento que a gente começar a ir ladeira abaixo, vai ser desesperador. E é o momento que a gente realmente precisa refletir e começar a fazer a mudança. Por quê? Porque quando a gente fizer a mudança, vamos supor que a gente consegue passar o impeachment lá pro final do ano. Vai levar um tempo ainda para até reverter tudo isso de ruim. Então, mesmo a gente conseguindo passar o impeachment até o final de 25, a gente ainda vai ter um ano de 2026 muito ruim. E talvez até mais. Até mais 2, 3, 4 anos aí, tentando reverter toda essa bagunça, toda essa zona que está sendo feita aí. Um endividamento absurdo, juro muito alto. Então, para conseguir voltar a zerar as contas, vai ser muito trabalho. Por isso que eu digo, o quanto antes. Inclusive, agora em janeiro, já estão marcando, se não estou enganado, por volta do dia 20, uma manifestação já com pedido de impeachment. Eu acho que está muito cedo. Normalmente o país só funciona depois do carnaval. É interessante a gente começar as manifestações após o carnaval. Mas também, se é para fazer, vamos fazer. Vai ser assim, vai ser um investimento de energia, vai ser mais energia para colocar pessoas
que não vai ter tanta relevância, não vai ter tanta gente quanto se a gente fosse colocar mais pra frente um pouquinho. Mas toda manifestação é bem-vinda. É a oportunidade de mais pessoas aderirem e realmente começar a fazer a diferença. Então isso aí é importante. E olha, e a gente vê os efeitos disso é que, apesar de nós estarmos falando da mídia aqui, muitas pessoas da mídia já têm batido no governo, Sim, né? A sim, gente tem visto muitas pessoas da mídia batendo no governo. E então, assim, os pilares que mantêm ele no governo, esses pilares estão todos. Tem vídeo, a gente tem visto aí vários vídeos de pessoas lá do Nordeste, que é um reduto do PT, fazendo vídeos, assim, os caras realmente ali, dos avessos ali, com uma raiva tremenda do Lula, sim, né? sim, Que não quer saber de Lula mais nunca. A gente tem visto muito isso. Então a popularidade dele é abaixo de 30. E a partir do momento que ele perde a confiança com a Câmara ali dos deputados, já é um sinal assim que as coisas. Eu acho que o Alckmin já pode ir aquecendo aí, já, colocando uniforme, porque eu acredito que esse próximo ano aí as coisas realmente elas vão por água abaixo. sim, E se a economia piorar, né? E a gente não tem. Hoje, se a gente for colocar a expectativa de melhora ou de pior, a gente não tem expectativa de melhora. sim, justamente. Nós não temos, porque o nosso ministro da Economia é o mesmo, não vai mudar. O Lula é o mesmo, não vai mudar. Então, a gente não tem expectativa assim, nossa. E a gente não é nem da economia que fica fazendo especulação, não, tá? A gente só é as pessoas pessoas comuns que vai no supermercado e percebe que a gente não vê uma luz no fim do túnel. Essa é a grande questão. O que você ia falando? Sim. Ah, só voltando à questão, quando teve lá atrás o Mensalão e o Petrolão, o pessoal falava muito assim, mas aí era aquele teatro das tesouras, né? Era o PSDB que ficava falando assim, vamos deixar o Lula desidratar, na próxima ele não vence, na próxima ele não vence, só que aí ele venceu a próxima, colocou uma sucessora e tudo. Então eu acho perigoso a gente pensar assim, deixa desidratar que na próxima ele não vence. Eles estão com a máquina na mão. Eles são capazes Sim. de tudo e mais um pouco. Bom, seria só esse para fechar mesmo todo esse bate-papo que a gente está Show. desenvolvendo aqui. Eu acho que a gente conseguiu passar por tudo. E eu achei bacana que a gente consegue ter esse bate-papo, tem uma visão. E o mais importante, né? A gente traz essa questão assim, de forma simples, que é o dia a dia que a gente experimenta e a gente está vivendo isso. E quanto mais pessoas estiverem conversando sobre esse tipo de assunto, melhor é para o país. As pessoas hoje, como você tinha comentado, hoje as pessoas sabem, conhecem a escalação dos 11 do STF, mas não sabe a escalação da seleção. Mas é porque as Da pessoas estão seleção. interessadas no que está acontecendo. A gente está conversando mais. Coisas que antes eram muito complicadas, complexas, e as pessoas não interessavam. Hoje a gente fala no nosso dia a dia. E por isso é importante o seu comentário também. Se você acha algum desses assuntos aqui importante, achou algum tema desse interessante, deixa aqui nos comentários. Se tiver dúvida sobre isso, ou algo que a gente deva trazer novamente para poder explanar um pouco mais, né? E alguma sugestão também de matérias para a gente poder trazer aqui, deixa nos comentários. Se você não for inscrito, se inscreva, que a Show. nossa matéria está saindo aqui no YouTube, além das outras redes. Mas também a gente tem nas nossas mídias, né? No Instagram, Leonardo Vieira Pro. Aí o seu Instagram, Roberto? É @robertooliveira.br. Então, quem quiser participar, entrar em contato com a gente, deixa uma mensagem lá, manda no direct, e a gente vai começar com essa interação, com esse projeto aqui muito bacana, que a gente tá já há bastante tempo planejando, e agora é a prévia, né? Seria o piloto desse projeto que a gente vai lançar aí, para você poder estar acompanhando vamos traduzir aquele economês para a linguagem do dia a dia, para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, e não só ver o que está acontecendo, o que a gente pode fazer também, o que está ao nosso alcance. A gente vai trazer mais informações aqui pro nosso dia a dia. Certinho? Palavras finais É aí do isso aí, Roberto. pessoal. É o que nós queremos trazer para vocês aqui, né? É o que nós queremos trazer para vocês aqui é uma comunicação simples, uma comunicação que você consiga entender de uma forma bem simplificada mesmo, tá? De tudo que vem acontecendo. Queremos que você também participe conosco, como o Léo disse, deixe nos comentários, a gente vai estar vendo todos os comentários de vocês, vamos tentar responder também, tá? Se você tiver alguma dica de alguma coisa que a gente pode também estar fazendo para melhorar, será muito bem-vindo. Esse programa aqui, a gente quer realmente que em 2025 ele cresça mais que o PIB brasileiro, tá? Sem endividamento nenhum. E que realmente seja algo aí que venha também para trazer de uma forma bem simplificada, de uma forma bem simples, uma forma de você entender o que vem acontecendo pelo Brasil. Apesar de que nós hoje já estamos bem politicamente entendidos, né?
A gente entende muito o que tem acontecido, e principalmente os jovens também têm entendido bastante sobre política, mas a gente quer trazer de uma forma bem simplificada para vocês, para ficar bem fácil de entender esse Brasilzão nosso aí, que tem coisas que acontecem somente aqui no Brasil. Quero agradecer muito, Léo, pelo convite, tá? Para essa primeira live. Gostei muito. Vai ser a primeira de centenas de milhares de lives que nós vamos fazer aí. Provavelmente que nos próximos anos sejam para falar de coisas boas, Sim. de coisas que realmente esteja sendo positiva para o nosso país, e que esse momento assim de nuvens escuras que nós estamos passando por esse momento, nós estamos passando aí pelo país, isso venha logo passar, acabar, e que a gente venha ter dias melhores. E que nossa live aqui seja para falar de crescimento, para falar de coisas boas, e não somente para falar coisas que o governo tem feito de ruim. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Se inscreva no canal, como o Léo disse, tá? Assine, coloque aí o seu sininho e aperte ele para que você receba notificações de conteúdos que a gente for fazer. E compartilhe aí com as pessoas que gostam de política. Manda para aquele amigo seu petista também, não tem problema nenhum, tá? Será muito bem-vindo aqui nos comentários. Pode compartilhar sem medo algum, que nós vamos ficar muito grato e feliz por isso também. Léo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Roberto. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Um forte abraço e até a próxima.